Olá pessoal, hoje aqui no canal 3 Questões de História eu vou fazer uma discussão um pouco diferente. Como nós estamos no período de quarentena, eu estou fazendo algumas videoaulas para os meus alunos do curso de História da Unespar. Então hoje, o pessoal do quarto ano vai estar vendo esse vídeo, mas eu também estou disponibilizando no canal para todos aqueles que tiverem interesse na área. Então, a ideia hoje aqui é discutir algumas questões de método, de como que a gente pode utilizar a imagem, seja ela estática, fílmica, em movimento, numa propaganda, por exemplo, como que a gente pode utilizar as imagens dentro da sala de aula e como pesquisa, como historiadores e historiadoras. Bom, gente, então acho que para começo de conversa nós temos que pontuar uma questão que é central, a da legitimidade do uso dessas fontes, tanto para nossa pesquisa como professores e professoras dentro da sala de aula. Muito se fala a respeito da escola dos análises, do movimento que mudou a historiografia e que apresentou a possibilidade de hoje nós entendermos tudo como fonte, desde um documento oficial, uma carta, até uma pintura rupestre, por exemplo. Então hoje nós temos um leque muito grande de fontes que nós podemos utilizar e isso faz com que a história possa também utilizar-se de imagens de todos os aspectos possíveis, uma pintura de um rei absolutista, até a pintura rupestre, como eu acabei de citar, até um filme, um documentário, uma propaganda, todos os tipos de imagens que são produzidas pelas sociedades nós utilizamos hoje como fontes. E isso se dá porque há um alargamento do entendimento de fonte, como eu falei para vocês, e um interesse maior sobre as mentalidades, sobre a cultura, sobre o que as pessoas pensam, falam, como agem, muito mais do que só entender, por exemplo, a economia e a política quando a gente fala de sociedade e a religião, que são questões, claro, centrais, mas não são as únicas para explicar uma sociedade e um tempo, um acontecimento. Então, por conta desse alargamento dessa noção de fonte, de personagem histórico, das possibilidades de análise, é que hoje a gente pode sim, com tranquilidade, utilizar as imagens como fontes riquíssimas e importantíssimas, porque muitas coisas que os textos escritos não dão conta de explicar ou não têm o objetivo de apresentar, as fontes fílmicas, imagéticas, em todos os sentidos, elas apresentam para nós. Claro que elas são fontes que exigem um cuidado especial, cada fonte exige uma metodologia e é isso que a gente vai tentar trabalhar hoje aqui nessa videoaula. Mas primeiro, acho que é importante a gente ter isso em mente. Sim, podemos usar com tranquilidade as fontes imagéticas, assim como qualquer outra, porque a história hoje tem essa perspectiva mais alargada de história cultural. E a outra questão que se coloca aqui é do uso dessa fonte. Mas as fontes imagéticas, elas são muito tendenciosas, elas são muito construídas, Como que elas são muito subjetivas no sentido da interpretação, porque a arte em si, ela exige uma interpretação que é individual, E ela é, por isso, extremamente subjetiva. Como que a gente utiliza isso, então? Aí vem a questão de nós entendermos um pouco da teoria da história, Todas as fontes são construídas, todas elas revelam intenção, desejos, propósitos, discursos bem específicos. Então não é uma característica da fonte imagética ou da fonte oral essa coisa de ser construída e de ser super tendenciosa. Todas as fontes são tendenciosas. O documento oficial mais desprovido de interesse num primeiro momento, porque a gente olha e superficialmente tem essa impressão, ainda assim revela uma série de interesses. Pode ser um relatório policial. Tudo é construído, tudo, gente, é fruto de um meio, de um momento específico da história, de alguém que está agindo como personagem, está escrevendo esse documento, de alguém que está com um interesse específico, para que serve um relatório, com que objetivo ele vai ser feito, para quem ele vai ser enviado, qual a repercussão que ele vai gerar. Tudo isso a gente analisa dentro da história, não analisa? Da mesma forma, nós fazemos com as fontes imagéticas. Todas elas são passíveis de interrogação, devem ser questionadas, Elas têm que ser problematizadas, assim como tantas outras. A gente não encontra verdades,
nas fontes, né? A gente encontra parcelas de verdade, parcelas do passado, mas nunca é o total. A gente não tem como rever o passado tal qual ele aconteceu. O Bloch fala isso, né? O passado tá lá e a gente não consegue mais acessá-lo totalmente. Então a gente não faz isso com nenhuma fonte, que dirá com uma fonte imagética. Só que elas são extremamente úteis porque elas revelam justamente essas construções, essas representações, o que determinadas sociedades e autores estavam querendo passar para nós, ou para aquele momento, para um determinado público, o que eles tentaram construir, qual é o discurso que eles estavam produzindo. Isso é interessante dentro da história, muito mais do que a ideia de verdade. A gente não trabalha necessariamente com fatos objetivos sempre. Tem coisas que são super objetivas. Determinado acontecimento, tem determinado período, tá, ok. Esses são os personagens, isso aconteceu assim, assim, assado, ok. Tem algumas questões que são bem pontuais, mas a maior parte das coisas que a gente estuda em história, elas são super subjetivas. Então a gente não tem que ficar preocupado em usar as fontes imagéticas, porque elas são menos importantes, ou elas são menos verdadeiras, confiáveis. Todas as fontes têm que ser questionadas e todas são produzidas com uma intenção específica, por mais que pareçam super sedutoras e a gente acredita que elas revelam realmente o passado como ele aconteceu. Esqueçam isso, a gente nunca tem a noção total do passado. São parcelas de verdade que a gente consegue acessar, dados mais pontuais, mas de maneira geral a gente estuda muito mais em história as construções e os discursos, as representações, do que as verdades, tá? Então, por isso, a gente pode utilizar as fontes imagéticas com tranquilidade. Inclusive, gente, com relação à legitimidade das fontes imagéticas, a gente só conhece, por exemplo, a pré-história pelo uso das imagens, né? O Egito, as pinturas que eram feitas nas tumbas. Então, muitas das informações que nós temos, que são hoje informações objetivas sobre o passado, elas vêm das imagens, daquilo que foi representado num determinado período por um determinado povo. Então, a gente tem que sim utilizar as imagens como fonte dentro da história, com toda a legitimidade e com toda a autoridade para fazer isso, sem nenhum receio, porque muito do que se sabe sobre o passado vem em função do uso das imagens, com muito rigor metodológico, com muito cuidado, assim como com qualquer outra fonte. Então, agora que a gente já entendeu a legitimidade e a importância da gente estudar a fonte imagética, nós vamos entender como que a gente pode fazer isso como historiadores e historiadoras. Bom, a gente pode utilizar para pesquisa e para sala de aula. Então, na pesquisa, você vai tentar entender essa fonte em dois momentos. Primeiro, você pode estudar uma fonte imagética por ela ser fruto de um tempo. Por ela estar inserida num período da história e num determinado local, ela já pode ser utilizada como uma fonte para entender como as pessoas pensavam, agiam, se vestiam no filme, como elas se portavam, quais as gírias usavam, quais os papéis atribuídos a homens e mulheres. De maneira geral, em todas as imagens a gente vai conseguir estabelecer esses critérios de análise. Então a gente vai utilizar a fonte nesse sentido para entender aquilo que eles não tinham o objetivo de mostrar. Mas, por estar inseridos num determinado período, eu posso entender esse período. Se eu fizer um filme de 2020, as pessoas vão conseguir entender um pouquinho de como era a sociedade brasileira, mais especificamente de Porto, União da Vitória, em 2020. Claro que existe um cuidado enorme para a gente conseguir distinguir o que é realmente da mentalidade daquele período e aquilo que o filme está tentando projetar. Eu posso estar em 2020, mas trabalhando questões que ainda não são desse período, ou que não estão já definidas, bem organizadas. Eu posso estar trabalhando questões sociais, como a questão do feminismo, por exemplo, projetando isso daqui pra frente, o que eu espero pro futuro. Eu posso fazer um filme, por exemplo, em 2020, numa sociedade onde as mulheres têm o poder total. É uma projeção. É uma crítica que o filme vai apresentar, mas não é uma coisa do 2020. Então a gente vai ter que analisar nesse sentido, com muito cuidado, para entender o que é realmente daquele período. Por isso que a gente vai analisar uma série de fontes junto. A gente já vai ver isso quando a gente for começar a ver a questão do método. Vou utilizar esse método com muito rigor, mas eu vou utilizá-la com tranquilidade para entender, de maneira geral, padrões, modelos, a questão da estética. Inclusive, eu posso utilizar para entender a própria lógica da arte naquele período, porque elas também seguem determinados padrões, né? Porque em determinado período, determinados filmes fizeram sucesso, por que no momento as pessoas consomem drama, no outro elas consomem terror? Por que o filme do zumbi faz sentido num determinado período da história e no outro já não faz mais tanto? Filmes de guerra, filmes de apocalípticos, né? Quais são as questões das sociedades que estão produzindo esses filmes. Então eu posso analisar tudo aquilo que o autor daquela imagem, seja ela o filme ou a imagem estática, o que eles mostraram sobre uma sociedade sem ter a intenção de mostrar.
com todos os cuidados necessários de comparar uma série de outras fontes para ter certeza de que realmente aquilo é fruto do seu tempo, do espírito daquela mentalidade, daquela sociedade. E com todo esse cuidado, esse rigor, eu vou conseguir entender muito de como as pessoas viviam naquele período, como se vestiam e se portavam. Então, nesse primeiro momento, eu posso usar a fonte para pensar aquilo que não era a intenção dos autores. Aí, no segundo momento, aí sim eu posso pensar o discurso por detrás das imagens. Vai depender da minha perspectiva sobre essas fontes, do meu olhar, do que eu vou escolher trabalhar. Eu posso trabalhar um filme, uma imagem, uma pintura que retrata uma cena do passado, um grande acontecimento ou um personagem da história. Aí, como elas foram produzidas num período que é posterior ao fato histórico, aí a gente vai ter um outro olhar sobre isso, porque elas não estão mais retratando o período que vivem, mas um período anterior. Então, como que eles retratam isso? Por que eles retrataram dessa forma? Qual é o discurso produzido pelos autores, pelo cineasta? O que ele quis mostrar pra gente? Qual é o discurso que ele produziu sobre esse acontecimento? Aí a gente vai tentar entender um pouco as representações, os simbolismos, o que as pessoas quiseram falar sobre o passado. Então, os historiadores, nesse sentido, vão utilizar essa fonte pensando cineastas como pessoas que produzem discurso. Artistas, sejam eles de pinturas, sei lá, o cara que fez uma propaganda, como que eles produziram um discurso sobre o passado. Então, a gente vai analisar as fontes nesse sentido, com esse olhar, de entender que por alguns minutos essas pessoas estão produzindo história, elas estão produzindo um olhar sobre o passado, elas estão produzindo um discurso sobre o passado. Elas não têm o rigor metodológico que nós temos, eles não têm a intenção de ter esse comprometimento com o passado, tanto quanto possível falar das verossimilhanças do passado, né? Cristiane Nova, que fala sobre cinema, ela fala sobre isso, ela usa o termo verossimilhança para pensar essas verdades históricas, né? A gente não consegue alcançar o passado, como a gente acabou de discutir. Então, a gente, dentro da história, tem essa preocupação em tentar revelar tanto quanto possível o que a gente sabe que realmente aconteceu, tanto quanto possível. Já os cineastas, os artistas, não têm essa preocupação, porque eles estão fazendo arte, né, que inclusive a gente acabou de ver, é super subjetiva. Então, eles não têm essa pretensão, mas eles estão criando discursos sobre o passado, mesmo que eles não tenham a intenção, e muita gente vai ter acesso ao passado, a esses acontecimentos, vai conhecer o passado a partir dessas imagens do cinema, da propaganda ou das pinturas. Então, como as pessoas estão utilizando muito esses recursos, desde muito tempo, desde a antiguidade, né, se utiliza a imagem como recurso didático, de passar mensagens, ideologias, a propaganda. Então, hoje o cinema é muito forte, as séries, né, as pessoas têm muito conhecimento da história a partir do cinema. Então, se a gente não utiliza isso como recurso de análise, a gente acaba perdendo espaço, porque as pessoas estão aprendendo histórias, a Cristiane Nova fala sobre isso, através das telas. No caso, a gente pode generalizar e pensar todos os tipos de imagem. Então, sim, devemos e podemos utilizar as fontes imagéticas dentro da história, com pesquisa, entendendo as fontes primárias e secundárias, né? Primárias quando não há intenção de contar sobre o passado, mas existe uma revelação sobre o que é a sociedade, então você vai analisar a mentalidade, aquilo que não tinha o objetivo de mostrar. E aí, no segundo momento, você pode utilizar como fonte secundária quando você analisa o discurso produzido sobre o passado. Então, nós podemos sim e devemos utilizar dentro da historiografia. Só que no segundo momento, a gente também pode e deve utilizar dentro da sala de aula. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho como que pode ser esse uso dentro da sala de aula. O grande problema que a gente tem com relação às imagens, dos livros didáticos, das apostilas, é que normalmente elas são apresentadas como ilustração, quase que como lá no jornal, comprovando a notícia, ou num relatório policial, comprovando, né, provando o ato, o crime. Então, a gente tem uma dificuldade enorme em problematizar isso. Normalmente, não vem uma legenda muito explicativa, muito problematizante do negócio. Normalmente, é só para explicar alguma coisa, para realmente ilustrar. Falei da Revolução Industrial, coloquei lá uma máquina a vapor. Como se aquilo desse conta de explicar todo o universo do acontecimento, do fato histórico. Então, a gente vê muitos personagens, né, a foto, a pintura deles, mas dificilmente se problematiza isso. As imagens parecem meio deslocadas, meio sem sentido, só para deixar o livro um pouquinho mais divertido ou menos chato. Aquela ideia de que livro que só tem escrita é muito chato. Principalmente para os nossos alunos, né, adolescentes, aí, jovens, crianças.
Mas, de maneira geral, a gente não vê muita problematização. E isso é um problema seríssimo, porque daí a gente acaba perdendo o valor da imagem e até banalizando a imagem, porque ninguém presta atenção nas imagens que tem nos livros. Ninguém dá bola para elas porque elas estão ali à toa, quase que incomodando. Então, como que a gente pode usar isso para enriquecer? Você pode usar como fonte com os seus alunos. Assim como você faz na historiografia, na sala de aula, a gente está sempre trabalhando com os alunos a prática do historiador, ou deveria. Está sempre mostrando para eles como que a gente faz essa análise, de onde a gente tirou as informações. Vamos aqui na fonte, vamos olhar, vamos tentar problematizar. Então, eu trabalhei um acontecimento histórico, eu utilizo as imagens para problematizar. Normalmente a gente vê lá na apostila a primeira missa realizada no Brasil na época da colonização, do descobrimento, entre aspas. Não se problematiza isso, só se mostra como, ó, isso aqui que aconteceu, galera, ó, tá aqui. E não é assim que a gente trabalha em história, né? A gente não, como eu falei 20 vezes já, a gente não trabalha com noção de verdade, absoluta, total. Então a gente tem que ter um cuidado enorme para usar essas fontes, mas utilizá-las para enriquecer mesmo o cotidiano de sala de aula, para mostrar para os seus alunos que aquilo que você está falando vem de algum lugar. Vamos olhar a fonte e vamos tentar descobrir de onde que veio isso. Então, utilizar como fonte é uma primeira possibilidade em sala de aula, ou como recurso metodológico. Olha, eu tô falando de um determinado acontecimento, tipo a colonização, vou mostrar essa imagem aqui pra gente problematizar. Mostrar que quando os portugueses chegam aqui, eles já começam a catequizar os indígenas, né? Tirar toda a cultura deles, tanto quanto possível, para poder colonizar mais facilmente. Essa era a função da catequização da Companhia de Jesus no Brasil, na época da colonização. Então, eu vou problematizar com eles e vou utilizar isso como um recurso. Enquanto eu tô falando da aula, né, do conteúdo, eu tô mostrando imagens e utilizando elas como um recurso didático para que eles entendam melhor o conteúdo. Então, eu posso usar como uma fonte para eles entenderem aquele momento histórico, ou como recurso da minha aula para ir problematizando à medida que eu vou trabalhando o tema. E num terceiro momento você pode utilizar para avaliar. Você pode pedir para os alunos fazerem análise de charges, de pinturas e relacionarem com o conteúdo que você trabalhou até então. Então isso vai deixar a tua aula muito mais rica, muito mais dinâmica e com muito mais sentido. Bom, gente, esses vídeos que eu vou estar fazendo daqui pra frente com relação a esse tema são baseados principalmente no livro Testemunho Ocular do Peter Burke, e tem também uma discussão que o Panofsky escreveu sobre iconografia e iconologia, tá? Então vai ter um texto que eu vou mandar pra vocês, pessoal do quarto ano eu vou mandar no Facebook, e pra quem tem interesse eu vou deixar aqui os links pra vocês encontrarem esses textos, pra vocês poderem baixar e entenderem melhor as discussões que a gente vai estar apresentando aqui. Olha, gente, pra nós começarmos a pensar essa discussão toda que eu já apresentei num primeiro momento, e antes da gente ir pro método, que é o que eu vou estar desenvolvendo em todos os vídeos, eu vou contar pra vocês uma historinha rapidinha pra vocês relacionarem depois com uma imagem. A gente tem que fazer sempre isso, relacionar várias fontes para pensar um período histórico, um acontecimento, tá? Não usar só uma fonte. Então, as fontes imagéticas, elas sempre vão ser utilizadas com outras tantas, como a gente faz com qualquer outra fonte. Mas nessa história, gente, diz respeito ao personagem da história, que é muito conhecido, e eu vou mostrar uma imagem da coroação dele, de um momento da história que foi totalmente construído, e a gente vai tentar entender como que aconteceu essa construção. Mas antes eu vou falar da história. Então, existia um conto que dizia que quando esse personagem nasceu, as fadas teriam sido convidadas para o batismo desse fulaninho. Menos a fada sanguinolenta, que rogou uma maldição contra ele, e essa maldição dizia que ele iria devorar tudo aquilo que ele visse no decorrer da vida toda dele. Né? A família ficou horrorizada, abandonou ele na floresta, super de boinha, né? Nada demais nessa história. Mas a fada não queria que ele morresse, porque a maldição era justamente que ele devorasse absolutamente tudo que existia. E aí ela mandava uma tigresa para alimentar ele. E aí ele cresce, se torna uma pessoa importante, e aí vem a história do personagem que nos interessa, que é a figura não sei se você já imaginou quem, Napoleão. Então, Napoleão, gente, é uma figura interessantíssima para se trabalhar em sala de aula, porque tem uma série de controvérsias e loucuras e construções em torno da imagem dele. Desde pequeno, criaram uma imagem para ele de opulência, de que ele seria o imperador. Aliás, imagens da infância dele. Então, assim, o Napoleão não tem muita coisa da história dele até a fase adulta.
Mas as pessoas que querem construir uma imagem dele vão começar a usar o passado para dizer que desde sempre ele era fadado à glória. Eu vou mostrar isso para vocês através de algumas imagens. Mas isso não tá só no campo da imagem, tá também no campo do discurso. Eles estão, do discurso falado, porque a imagem também é um discurso, né? Do discurso falado e escrito, porque eles contavam essas histórias dizendo que ele ia ser o grande devorador, porque depois do decorrer da história ali, ele vai ser visto como devorador do exército francês, porque ele acabava mandando os meninos, os jovens, para a morte, porque o exército dele acabava gerando a morte desses jovens, por isso devorador. Então essa é a história em torno da imagem do Napoleão, junto com uma série de outras histórias mirabolantes que criaram para tentar construir uma boa imagem do líder. Foquem nisso, daqui a pouco a gente vai voltar a discutir isso. Bom, gente, então com relação à imagem do Napoleão, vou mostrar para vocês algumas pinturas que foram feitas no decorrer da vida dele, né? Para vocês terem uma ideia de como se constrói a imagem de uma liderança. Então, é muito comum nas lideranças do século XIX nós vermos eles sendo representados ou no trono, ou no escritório, ou com roupas militares, tá? É uma coisa meio recorrente porque era característica do período e tinha, obviamente, a ver com a construção que eles queriam da imagem deles para diferentes momentos. O Dom Pedro II, por exemplo, vocês podem conferir isso no livro As Barbas do Imperador, da Schwartz, que fala sobre essa questão de como ele conseguiu utilizar a imagem dele de diferentes formas em cada período do governo dele. No começo lá, mostrando ele sempre mais velho, né? Por isso as barbas do imperador, porque ele era muito novo para governar, então sempre criando uma imagem dele mais velho. Aí em determinados momentos lá na Guerra do Paraguai, ele com o jaquetão militar para se aproximar do povo. Em outros momentos como intelectual, no escritório dele. Então isso é muito recorrente com diferentes governantes desse período. Com relação ao Napoleão, tem algumas imagens que representam diferentes momentos da história dele e vou mostrar isso para vocês agora. Bom, gente, de todas as imagens do Napoleão que vocês acabaram de ver, eu acho que a mais legal pra gente problematizar é da coroação. Porque essa imagem foi encomendada, ela foi feita posteriormente, não é como, por exemplo, uma foto que é instantânea, ou quase isso, porque a gente pode editar depois, né? Mas enfim. Essa imagem, ela foi encomendada pra ser feita, né, pelo Jacques Davy, que faz outras imagens dele nesse período. E ela foi super construída, porque no período lá da coroação, no acontecimento, a mãe, a Letícia, que era mãe do Napoleão, não teria ido, porque ela não concordava com o casamento dele com a Josefine. Então, ela não foi na coroação, né? Deu uma de louca, não foi. Mas eles representaram ela, inclusive com um olhar super pleno, super amando a situação. E ela foi colocada nessa imagem que não seria de acordo com o original, né? O que teria realmente acontecido. Então é o primeiro fato que já chama atenção. O outro fato que chama atenção é que ele tá coroando a Josefine, mas não foi a questão central da coroação. Porque Napoleão teria tirado a coroa da mão do Papa, que estaria coroando ele, porque tem essa relação Estado e religião, né? E igreja muito forte nesse período. A igreja daria o aval, daria a bênção para a coroação, mas ele simplesmente tira da mão do clero, digamos assim, e ele se autocoroa, o que revela que ele é o cara, ele é que vai mandar no negócio todo. Então ele já deixa bem claro como que vai funcionar o relacionamento deles a partir de então. E isso não foi representado na coroação. Eles fizeram um esboço, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, que mostrava ele se autocoroando e tirando da imagem, tirando da mão do Papa a coroa. Mas provavelmente eles acharam que isso ficou meio forte, porque é uma imagem que iria circular. As imagens desse período elas circulavam muito mais do que o próprio rei, o imperador. Elas eram representantes dele em momentos de festas políticas, todo tipo de manifestação política que existia, inclusive nas casas das pessoas existiam esses retratos, como é no caso também do que a gente vai estudar daqui pra frente, do Dom João, Dom Pedro I no Brasil, Dom Pedro II, enfim. Então, eles faziam essas imagens para representá-los. Então, talvez e possivelmente eles tenham acreditado que não ia ficar de bom tom esse esboço ser o que realmente representaria o momento da coroação. Então, esse esboço que eu vou mostrar para vocês, ele é deixado de lado e eles fazem o que hoje tem lá na imagem da coroação,
que é ele coroando a esposa para ficar um pouquinho menos chata a situação, um pouco menos feio, mas diferente do que aconteceu. Então percebam que é uma construção gigantesca, uma manipulação dos fatos para contar a história que eles queriam que as pessoas soubessem, né? Obviamente o número de pessoas que estava na coroação era limitado, então eles pensaram em construir uma imagem da coroação que fosse mais interessante do que o que realmente aconteceu. Menos polêmica, né? Causasse menos problema. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, né? Nesse primeiro momento eu vou estar encerrando a videoaula aqui, porque eu pretendia trabalhar minhas questões, mas ficar um vídeo muito comprido. Então eu vou fazer a segunda e terceira parte da videoaula, daqui pra frente vai conversando mais, mas nesse primeiro momento eu gostaria que vocês pensassem nisso. Quanto à imagem, seja ela fílmica, seja ela estática, seja uma pintura, seja uma escultura, enfim, qualquer tipo de imagem, principalmente a propaganda, como elas são utilizadas pelos governantes, inclusive até hoje, para criar uma boa imagem de si. Essa é uma questão super relevante para a gente pensar com relação à imagem, porque como ela cria um discurso, ela foi muito utilizada no decorrer da história inteira para manipular as pessoas, para representar ideologias, para vender ideias. Então é importante que a gente sempre entenda isso. No caso das imagens do Napoleão, existe uma construção da imagem dele, o que ele quer passar para as pessoas. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, como os diferentes líderes em diferentes tempos utilizam as imagens para construir uma boa imagem sobre si. E a gente pode pensar hoje, por exemplo, o Facebook, as redes sociais, né, como as pessoas criam imagens de si, né, uma imagem melhorada, tanto na fotografia como depois no texto, no que vai ser colocado em conjunto, né, como que as pessoas estão sempre procurando melhorar a sua imagem, né, a gente sabe que a fotografia, por exemplo, lá quando ela se populariza no século XX, as pessoas vão para o estúdio e criam uma imagem muito melhorada de si. E aí, nesse sentido, Peter Brook vai dizer que a pessoa que está fazendo a imagem e aquela que está sendo representada se tornam quase cúmplices, porque eles estão juntos nesse projeto de criar uma imagem melhorada de si. Então, isso que é muito comum hoje, né, de criar uma representação, pode ser fantasiosa, pode ser melhorada, pode ser até surreal, mas que é muito presente no nosso dia a dia, também acontece desde, a gente pode pensar até a antiguidade, porque a representação sempre tem o objetivo de criar um discurso. Então eu gostaria que vocês pensassem principalmente com relação ao século XIX, esses governantes que estão criando uma imagem melhorada de si. Como que eles faziam isso utilizando a imagem? Como que se manipula uma imagem para criar um discurso que seja bom para você e para o seu governo? Então, nos vemos na próxima aula.